Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro SAF, o homem que torcida do Flamengo alugou um triplex na nossa cabeça. Adorei! Fala, não vou vender, o Caio Jorge é nosso e tudo mais. Isso aí. Pedrinho, seja muito bem-vindo aos Donos da Bola. Que honra ter você aqui. Muito obrigado mesmo pela presença. Boa tarde a todos vocês pelo programa. O prazer e a honra é todo minha de estar aqui e estou aqui tranquilo, vamos embora. Bora que bora, que esse homem tem a agenda cheia. É verdade. Mas, Pedrinho, ontem a gente viu tanto que você também é muito amado aqui por Uberlândia, a torcida toda gritando o seu nome, né? Eu falo que você é um homem de muito... É uma estrela, né? Prestígio acima de tudo, né? Muito prestígio. Como que é receber todo esse carinho? Toda hora tá parando para fazer uma foto. Olha, assim, a torcida do Cruzeiro tem um carinho assim, tão grande comigo que eu não consigo nem parar para pensar o que isso representa na minha pessoa. Então, eu procuro ser eu mesmo, né? O que eu posso retribuir, eu retribuo, mas estou sempre disponível, né? Sempre atendendo o que pode, né? Então, todo lugar que eu vou com o Cruzeiro é uma coisa assim que o meu coração não conseguiu ainda assimilar, né? Isso, sabe? Então, eu deixo as coisas ir rolando, mas estou muito feliz, né, com o Cruzeiro, com tudo que vem acontecendo. A propósito, vamos estender um pouco mais esse assunto, Caio Jorge, que o Vitor levantou aqui. Em algum momento, Pedrinho, você balançou em relação a essa proposta do Flamengo ou definitivamente a sua decisão já estava tomada e no momento você abriria a mão do Caio Jorge? Não, eu não... Hora nenhuma nós pensamos em vender nenhum grande jogador nosso. Hora nenhuma nós pensamos. Eu disse para o presidente do Flamengo que se fosse uma proposta aí realmente irrecusável, eu venderia o Caio Jorge, mas nós não estávamos vendendo o Caio Jorge. É tanto que eles mostraram que nós pedimos 50 milhões e foi verdade. Se eles dessem os 50 milhões, eu ia vender. Mas eu não tinha intenção de vender e não tenho intenção de vender, né? Até renovamos com o Caio até 2030, né? E tão felizes, né? Nesse meio tempo contratamos o Gerson, então a gente está... temos que segurar o que nós temos, né? Porque no Flamengo é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. Ô Pedro, eu queria saber o quanto que foi sentido para você perder o Leonardo Jardim. Porque a gente viu, você levou ele pro seu iate, ele começou a vender o azeite dele no seu supermercado. Peraí, que agora você vai ter que levar eu pro iate. Calma. Mas enfim, como é que foi? Doeu muito o Leonardo falar assim, olha, preciso cuidar da saúde da minha família, não tem jeito. Mas Deus fechou uma porta e abriu uma janela, né? Porque você trouxe um cara como o Tite pra cá, né? Na realidade... já uns 2 meses antes de terminar o campeonato, o Jardim já tinha conversado comigo que ele tem uns problemas pessoais que ele não poderia trabalhar nos primeiros 50 dias desse ano aqui no Brasil. E a gente tentamos de todas as formas de manter, ver o que a gente podia fazer e infelizmente ele não conseguiu e eu criei uma amizade muito grande com o Jardim, que é um cara super competente, um cara do bem, então foi uma perca muito grande para nós, né? Tentamos as formas e o Jardim fez um trabalho magnífico, nos ajudou demais, me ensinou muita coisa, o Pedro Júnior, nós aprendemos muita coisa com o Jardim, o técnico europeu, trouxe uma escola bacana para nós, então eu só tenho que agradecer o Jardim pelo tudo de bom que ele fez pelo Cruzeiro e já não tendo o Jardim, né? Nós procuramos não errar, né? E não apostar, tem grandes técnicos, grandes jovens que poderiam ser contratados, mas nós optamos para não errar, contratar um técnico de alta performance, né, que acima de qualquer comentário, né? Então a gente procurou para o Tite, a gente estamos tranquilos, felizes com ele está super animado, né, no novo trabalho e temos certeza que nós fizemos a escolha certa. E você também tem esse bom relacionamento com o Tite, né? A gente até viu a entrevista coletiva que vocês fizeram juntos, brincando. O Tite está também numa nova fase, né? Está mais leve, mais tranquilo, né? E realmente muito feliz pelo convite do Cruzeiro, né? Esse bom relacionamento continue, né? Eu sempre... eu sou um cara de conversar muito, dar muita liberdade, quero saber das coisas. E ele está assim, muito impressionado com o que ele viu no Cruzeiro, né? Ele teve com a seleção, ele teve no Cruzeiro há muito tempo atrás, a Toca, né, que teve. Então ele está impressionado com a estrutura que nós fizemos na Toca, e ele não vê isso em quase que nenhum time do Brasil, né, que nós temos uma estrutura maravilhosa. Ele está encantado com o Cruzeiro, com a estrutura física que nós temos, de trabalho que ele encontrou dentro do Cruzeiro. E ele está muito feliz, né? E é difícil um presidente de um clube ter uma relação com o técnico igual eu estou sempre próximo, né? Você vê, eu estou acompanhando os jogos, o início é muito difícil. E ele é um cara muito sério, um cara seríssimo, gosta das coisas bem alinhadinhas. E eu tenho certeza que vai dar certo. E o importante, ele, a família dele, está toda feliz de ter vindo para o Cruzeiro, está em Belo Horizonte. Então nós estamos
E ele está muito feliz e nós também estamos muito felizes e temos certeza que vamos fazer um grande ano. Aliás, Pedrinho, ontem, depois do jogo, o Tite declarou que o grande reforço do Cruzeiro para este ano talvez não seja o Gerson, talvez seja a manutenção dos jogadores que já estavam no ano passado, os grandes ídolos da torcida. O senhor pensa dessa maneira também? O elenco já está fechado? Ou existe a possibilidade de vir mais alguém? Estão falando aí do lateral esquerdo, né? Não, esse foi a primeira reunião que nós tivemos, ele pôs tudo no telão, igual o senhor ali, do nosso jogador e o que ele pensa, o que ele queria que a gente fizesse, né? E nós também não tínhamos intenção de vender nenhum grande jogador nosso, né? E essa que é o primeiro ponto. E manter o nosso jogador devido à performance que eles tiveram, não é fácil, né? Você manter Caio Jorge, Matheus, né? E não é fácil, e outros grandes jogadores que nós temos lá, né? Então, o do Caio balançou bastante, né? Essa proposta do Flamengo, né? E eles todo dia não viram do Caio, né? Tá vendo? Vocês perderam. E aí o Caio é um menino assim que eu tenho uma relação, procuro ter relação boa com os jogadores, né? O Caio foi na minha casa, né? Ficou até meia-noite, foi, pô, meu amigo, precisa dormir, mas eu tenho que trabalhar. Eu preciso para minha casa, não dá tempo de chegar do horário. Né? E conversei muito com ele, né? Bastante. E falei da necessidade dele, né? Que a gente precisa dele, ele é um cara importantíssimo para nós, porque nós pretendemos fazer. E falei com ele, você vai embora para casa agora, você tem 2 dias aí para você refrescar a cabeça e pensar. E fomos com calma, né, e com jeito, e realmente deu certo. Acabou que renovamos até 2030 e estamos tranquilos. Agora... Vai chegar mais alguém, não? Trouxemos, aí desse meio caminho, trouxemos aí o Gerson, né? Nós não... o jogador de alto nível, agora nós temos só que resolver o Matheus, né, que é o nosso craque lá da camisa 10, né, um cara que fez um campeonato acima da média igual o Caio, né? Então, está faltando um pouquinho as coisas para nós terminar de acertar e já a nossa torcida vai ter aí uma coisa bacana que nós estamos fazendo com o Matheus para valorizando ele o que ele merece, que nós temos que reconhecer o trabalho dele e a gente esperamos nas próximas horas aí, num curto tempo, anunciar também a reforma do contrato dele, que aí a gente fica tranquilo para o ano trabalhar, para o Tite trabalhar tranquilo e a gente tem muita chance de fazer uns bons campeonatos. Bom, eu vou pedir inclusive para o Gustavo Silva colocar aí as imagens do jogo de ontem, né, Pedrinho? Porque você está aqui justamente por um motivo, né? O Cruzeiro veio aqui jogar ontem com a equipe do Tombense, cerca de 3.000 pessoas estiveram ontem no Parque do Sabiá, o Kaique fez gol, o Japa fez gol, a molecada entrou bem, o Arroio jogou muito bem. Infelizmente, né, você não teve de novo o Matheus Henrique, machucou mais uma vez, coitado, tá fora, mas eu queria que você falasse sobre a atuação dos meninos nessas 2 primeiras rodadas. Agora eles vão reforçar o time na reta final da Copinha, né? Gostou da atuação do time? Parecia que ia atropelar ontem e acabou ainda tomando um gol no segundo tempo. Gostou dos meninos atuando? Nós já tínhamos feito esse planejamento para dar oportunidade para os garotos, né, e preparar melhor os titulares, né. E o Matheus, que estava com muita vontade de jogar, acabou de ter uma contratura, que é coisa leve, mas nós estamos satisfeitos com o desempenho dos meninos, porque é muita responsabilidade, né, vestir a camisa do Cruzeiro e no primeiro jogo nós levamos 2 gols lá, capaz de o time do Pouso Alegre, com todo respeito, né, para o jogador, capaz de jogar a vida toda, nunca mais fazer uns gols. 2 gols daquele jeito, né? Então, mas o nosso goleiro, coitado, que nunca jogou de titular, entra e leva umas jacas daquela, a gente até brinca com ele, mas faz parte do jogo, né, mas eu acho que eles fizeram o papel deles bem, né, e assim que o Tite disse para nós, não adianta nós trazer tantos jogadores que assim também não tem espaço para um Japa, para um Kenji, para tantos outros que estão lá, para os 2 laterais. Então, nós só vamos trazer um jogador se sair alguém, né, assim, um lateral, se sair um lateral, né, mas a gente não tem intenção. E do futebol, às vezes eu até falei, tá fechado, mas o futebol nunca fecha, né, porque às vezes aparece uma coisa ou outra, sempre a gente está aberto. Mas o nosso grupo é um grupo, assim, até acima da média aí, né, o Cruzeiro está bem, com um grupo bacana, e igual o Tite tinha conversado, tem que ter espaço também para entrar os meninos, senão nós não vamos nunca valorizar a nossa base, né? Então tem que deixar espaço para a garotada. E sábado, time titular contra o Uberlândia, essa é a expectativa? Não, Pedrinho. Justo agora, Pedrinho, segura mais uma rodada, vai. Estamos precisando ganhar. Olha, torcedor do Cruzeiro, essa é a notícia boa, né? Sábado, o Tite me falou ontem no vestiário que vai jogar com os 11 titulares que vêm disputando o Campeonato Brasileiro. Boa. O Gerson ainda não estreia, né? Não, o Gerson chegou depois, né? O Gerson vai aos poucos. Né? Mas tá bem fisicamente o Gerson? Tá bem, mas ideia no jogo do Clássico, provavelmente que ele já tem condição de jogo. 2026, o ano de títulos pro Cruzeiro, né, Pedrinho? Olha, nós batemos na trave, né, esse ano de 25 e batemos bem perto, chegamos bem perto.
Então, esse ano de 2025, o pensamento de todos os jogadores, de toda a comissão técnica, de todo do Cruzeiro, a torcida, né, que é de ganhar título, né? Nós precisamos de ganhar um título, o Cruzeiro tem muito tempo que não ganha título, então nós montamos um time, né, os profissionais para ganhar o título, né? E a nossa torcida merece, a nossa torcida é uma torcida fantástica, né, maravilhosa, todos os jogos grandes, né, nós enche o Mineirão, você vê, nós passamos perto do brasileiro, você vê, nós não perdemos uns 5 colocados brasileiros, Flamengo, Palmeiras, né, todos nós não perdemos, que hoje não tem time menor, pequeno, né, você vai jogar, não quer dizer que você vai ganhar, né? Então, mas esse ano nós estamos muito esperançosos e esperamos que nós ganhamos um dia. Eu falei com o Tito, que tem o Tite, ele falou, Tite, você tem título Copa do Mundo, Libertadores, você tem tanto título, né? Nós vamos disputar 4, eu só quero 3. Não vai ser muito exigente, né? Você vai ser essa pressão, tem que essa pressão. Gente, Pedro Lourenço, a gente sabe que seu tempo é muito apertado, mas olha, como amante de futebol, eu brinquei com você, sou torcedor do Flamengo, mas como a gente gosta de personagens como você no futebol, gente que ama futebol, gente que não tem filtro, que fala mesmo, porque o torcedor gosta disso. E que honra receber você aqui. Quando voltar para Uberlândia, tiver mais um tempinho, vem cá, a gente faz um programa inteiro. Eu vou ficar enchendo o saco dele. Manda zap pra ele, manda zap. Pedro, brigadão demais por você ter vindo aqui e boa viagem. Vai pra Uberaba hoje ainda, né? Seja sempre bem-vindo. Obrigado aí pelo carinho, todo o povo de Uberlândia tem comigo aí, com o nosso supermercado. Obrigado a essa menina aí que me ligou umas 10 vezes. Foi, né? Por aí. Eu sou encheu o saco. Sou insistente igual a sua equipe. Mas ela é muito simpática e a conversa é bacana. Então, é para mim um prazer enorme estar aqui no programa de vocês, que é líder de audiência, né? Opa. E que Deus continue iluminando vocês. E eu estou sempre vindo aqui, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado demais. A Gabriel. minha pergunta que não quer calar. Se tivesse KJ e Igor Thiago na disputa? Aí é estilo, eu acho. Eu Mas acho que é o... não, é gol, ué. É preferência, preferência. Não, o Caio Jorge é um cara que hoje tá num momento extremamente iluminado. Tá, mas aí é KJ ou Igor Thiago? KJ. Não pode. KJ. Porque o outro tá fazendo gol no Mas time o outro menor. fez 26. É o artilheiro Aí você europeu. tá se perdendo Cadê o nos artilheiro Mas o europeu? outro fez 26 no Brasileirão, velho. O outro tá com 16 Mas o outro na não joga na League. Premier League? E o Matheus Cunha? Vamos ver gols do Matheus Cunha na Aqui, Premier League. o Igor Thiago e o KJ, o Igor Thiago tá Matheus jogando Cunha contra tem 4 gols em 18 eu jogos. vou embora, tá e vendo? uma Aí vocês assistência. colocaram ele pra disputar com o Caio Jorge. Aí, É, aqui, deve ser. Igor Thiago e KJ, você vai... Eu vou de Caio Jorge. Não pode. Posso, por quê? Porque o homem tá lá fazendo gol lá na Inglaterra com os zagueiros que vão estar na Copa do Também. Mundo, com times superiores. Mas nós também. O outro aqui tá pegando Não, só mas o Júnior o Alonso cabide lá Mas do nós Paraguai. também, ué. Tem o Gomes, Que é do tem o Paraguai, Alonso. que é do Ué, eles Paraguai. vão E jogar mal Copa estão Dourada. conseguindo se firmar como titular do Paraguai. Mas eles vão jogar onde? A zaga do Tá de Flamengo sacanagem. joga em que seleção? Vocês colocaram A o zaga Caio do Flamengo. Jorge para fazer média com o torcedor do Cruzeiro. A verdade é essa. A verdade é essa, que vocês fizeram esse quadro. Então seu voto é quem? O meu voto é Matheus Cunha, pô. Mas eu falei com você, ué. Meu amigo, Mas deixa Não, eu falar. mas pro Cabido, e ele vai contra todos os scouts dos times europeus, contra todos os técnicos que passaram na seleção brasileira, é o Igor Thiago Mano, melhor que o Matheus vocês Cunha. colocaram na final um cara que só meteu 4 gols na temporada. Piada. Aqui O tem cara uma- participa de Piada. todos os títulos da seleção e ele não joga bola. Exatamente. Peraí. Mas você tá olhando só o número, você tá olhando só a ciclos. estatística aqui, não tá olhando o Peraí, desempenho, o vamos lá. encaixe no time que você falou. Calma, vocês estão um pouco desesperados. Quantas A gente tá falando vezes aqui foi de qual convocado? número? Qual Você é tá a posição? distorcendo as coisas. Qual é a posição? É 9. O Romário era o quê? 11. Mas tem o Romário. Mas jogou com a 9. Mas jogou com a 9 no Vasco. Mas ele era 11 na Mas seleção. jogou com a 9 no Vasco. O Caio Jorge é qual número? Deveria ser o 9. Para de falar. Pegaram a 9 dele, né? Pegaram a 9 dele. Mas pelo menos tinha o 9 no número dele. Ô, gente, vamos falar sério. Hoje é difícil bater o Caio Jorge. Na minha concepção, tá? Eu acho que o cara que tá na Europa hoje, ele tem que fazer muita coisa pra bater o Caio Jorge. E, pra mim, quem tá entregando hoje no futebol europeu, de 9 na Igor sua essência, Thiago. é Igor Thiago. Beleza, e aí eu te perguntei, Igor Igor Thiago e Cajó. Eu dei a final dos seus sonhos. Igor Thiago e Cajó. Posso fazer uma Você pergunta? meteu um Cajó, sendo que o Igor Thiago teve um enfrentamento e gols mais difíceis. Enfrentamentos. Será que é? Enfrentamento. Não, Será que ele não é? vai pegar. Na Premier League, você não pega um nível técnico maior do que a. Então você para de encher a bola da Premier por League exemplo, o aqui. Igor Thiago é um cara que eu acho fantástico. Mas ele fez um hat-trick no Everton. Que quem era o goleiro? O Pickford. Que é goleiro de qual seleção? seleção da que Inglaterra. vocês Que é um babam problema. o ovo. Que é um grande E problema. o Cabidão falou que vai chegar Que é um grande problema. longe na Copa Mas na assim, semifinal. o Everton, ele é superior a Flamengo e Palmeiras? Não. Não. E a zaga do Palmeiras. Mas Quem- aí zaga que do quem tá. faz gol nos dois? Mas aí que tá, Cabidão. Aqui você vai jogar com o Palmeiras, com o Flamengo. Lá
é muito mais fácil você enfrentar um time do nível do Everton, você enfrenta mais vezes um time desse nível do que no futebol brasileiro. E aí entra uma questão muito grande. Você fala, o Romário fazia o quê? Fazia gol. Mas hoje você não existe um jogador na seleção brasileira no nível de Romário, no nível de Ronaldo. Você não tem esse camisa 9 que vai falar, Adriano, dá a bola no cara lá que o cara vai resolver. Deixa eu falar uma então coisa você pra tem que vocês. ver um jogador também que encaixa no esquema da seleção brasileira. Por isso João Não, Pedro mas vai, aí a análise Matheus final, Cunha vai, mas aí, desculpa. Richarlison vai. Mas Não aí- adianta só olhar o número Não, e falar, esse mas aqui aí- mete tanto gol, esse aqui mete tantos gols. Se não, era só Mas aí a análise fica o Ancelotti muito- abrir a artilharia dos Não. campeonatos e levar quem Aí, faz com mais todo gol. respeito, aí a nossa brincadeira mostra. Se a gente for fazer essa análise ampla, a gente vai ficar 1 hora fazendo TCC de cada atleta. Até que enfim o torcedor do Cruzeiro vai ver o time de 2026 sem o Gerson aí, né? E com o Christian. E com o Christian. E E o com que o não é Christian. nenhum absurdo também, tá? O Não. Christian é muito bom Absurdo jogador. seria se o Gerson tivesse em condições. Ele tá- Isso aí seria um absurdo, aí certamente seria um absurdo. Mas é isso, basicamente é quase que literalmente o time do ano passado, né? Tirando, obviamente, a ausência de Lucas Vidalba, com a presença de Jonatas Jesus em razão da lesão de Vidalba. Então é um Cruzeiro basicamente o mesmo da última temporada, com uma variação tática importante. É isso que eu ia te perguntar. É uma variação tática importante. Só uma. Porque quando o cruzeirense vê essa formação do 1 ao 11, que ele sabe, e que ele gosta, inclusive, ele lembra do Christian jogando pela direita, do Arroio jogando pela esquerda, Matheus Pereira flutuando, o KJ como o homem da frente, a dupla de Lucas no meio. Com o Tite vai ser que nem, ou seja, o torcedor vai chegar lá para ver contra o Uberlândia e falar, não, eu já sei como o Cruzeiro joga. Na minha, a Que minha, vai ter diferença aí? a minha análise é o seguinte: o Cruzeiro ele vai ser um time mais equilibrado, como o próprio professor defendeu, né, na sua coletiva diante da equipe do Tombense. Um time mais equilibrado significa que ele vai ter um pouco mais de posse de bola, vai ter mais pressão alta, mas obviamente não vai se esquecer do seu padrão defensivo, né? Que, aliás, é exatamente o mesmo padrão defensivo implementado pelo técnico Leonardo Jardim, né? Defendendo nesse 4-4-2, né? Mas o Cruzeiro jogando, né? Um desenho tático mais ou menos do Cruzeiro hoje seria um 4-2-3-1, mas quando ataca, CJ, você tem o Fabrício Bruno avançando, conduzindo a bola pelo lado direito, como o Jonatas Jesus fez nas últimas 2 partidas, o William espetando praticamente como um ponta e o Christian se associando mais por dentro com esses 2 atletas, né? E é claro, Caio Jorge e Matheus Pereira fazendo ali uma organização ofensiva, com o Caio Jorge não sendo e sendo um homem de área, mas ele não sendo aquele cara mais fixo, como a gente viu, por exemplo, com o Chico da Costa, e o Matheus Pereira jogando um pouco mais ali atrás do Caio Jorge e, claro, flutuando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Então, o Cruzeiro para atacar, CJ, ele basicamente vai ter o William de um lado e o Arroio do outro lado, porque o Kaique deve fechar um pouco mais pelo lado esquerdo. Essa é a expectativa. Agora, se vai haver uma inversão em algum momento do jogo, com o Jonatas Jesus fazendo a construção pelo lado esquerdo, o Kaique espetando e o William fechando por dentro, pode acontecer também. Acha que trazendo o Kaique para fazer essa linha de 3, essa saída com 3, ele vai ter que se sacrificar um pouco? Ou nós veremos um Kaique diferente? Eu acho que não é se sacrificar, CJ. Eu acho que faz parte da evolução do jogador. Um jogador jovem como o Kaique tem potencial de ir pra Europa, isso pode até ajudar ele a criar um repertório maior, a se desenvolver como jogador, quem sabe chegar numa seleção brasileira. Eu acho que isso faz parte. Tem que mostrar características diferentes. E o Kaique se mostrou muito, muito, muito bom jogador no duelo, no 1 contra 1, no enfrentamento contra os atacantes. Ele foi um dos melhores, o melhor do Campeonato Brasileiro nesse quesito como lateral esquerdo, mas um dos melhores do campeonato entre todos os jogadores de todas as posições. O Kaique tem um índice de aproveitamento muito bom nesse quesito, e isso pesa também para que ele seja um lateral mais defensivo. Vai ter que evoluir na mão do Tite essa questão de saída de jogo, de construir o jogo, de começar a jogada na base da jogada, nesses 3 zagueiros, quando tiver a bola. Mas a gente pode ver também, acho mais improvável, quem sabe um Romero dando um passo atrás, ou até um outro volante que jogar ali dando um passo atrás para sair jogando e você liberar o Kaique. Não acho que vai acontecer pela característica, o Capitão foi muito bem na análise, era o que a gente já falava sobre esse time do Tite, e agora com jogadores com mais qualidade
mais inteligência, com a bola no pé e mais inteligência tática, de leitura de jogo, acho que o Cruzeiro vai dar um salto muito grande, mas eu acho que a presença do Tite vai fazer o Kaique evoluir bastante e se desenvolver em outros pontos que talvez não fossem a especialidade dele, mas que com certeza ele tem totais condições de fazer, porque é muito bom de bola e vai agregar muito para a carreira dele. Tá. Vamos acionar agora ao vivo, direto do Mineirão, palco do próximo jogo do Cruzeiro, Vitor Moreira. E aí, Léo, tudo bem? Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. Estamos aqui, né, no palco desse jogo de sabadão, jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A carga de ingresso, né, a previsão de público, na verdade, é boa. Mais de 25 mil ingressos, segundo a publicação do Cruzeiro nas redes sociais, já foram vendidos. A carga máxima de 40 mil bilhetes. E aí eu vou pedir para o Raimundão, né, que é o nosso repórter cinematográfico, Raimundo Ferreira, dar um giro aqui no Mineirão para vocês ficarem por dentro também. Ó, o pessoal já está dando o último trato ali nas cadeiras, nos vidros. Já tem um quero-quero no gol ali, ó. A gente não sabe ainda quem é o time titular, mas o quero-quero tá agarrado ali, né? Então, tá tudo ficando prontinho aqui para esse jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia. A gente sempre avisa, né? Os portões, as catracas de estacionamento abrem 3 horas antes do jogo, então 3h30 da tarde tá tudo aberto para o torcedor vir aqui e já começar a entrar no Mineirão. A gente tem a ficha técnica aí também, Léo. Eu vou pedir para que a galera aí coloque, né, na tela para que todos vejam o quadro de arbitragem, o árbitro, os assistentes e também o VAR. E vou passar aqui para vocês agora quem comanda a partida: André Luiz Schettino Policarpo Bento, os assistentes Felipe Alan Soares Silva. No VAR, o Leonardo Rotondo Pinto. Esse é o quadro de arbitragem para este jogo de amanhã entre Cruzeiro e Uberlândia aqui no Gigante da Pampulha. Léo. Maravilha, Vitor Moreira, já você retorna com outras informações e cuidado que o quero-quero é bravo, né? Não mexe na área dele, não. Mexer nas crias dele. Eu, se fosse ele, sair dali, Léo, porque o Caio Jorge vai entrar com tudo, hein? Eu, se fosse ele, sair dali. Tá correndo risco de vida esse quero-quero. O Cruzeiro encerra hoje às 4 horas da tarde a preparação para esse jogo contra o Uberlândia. E aí muito mistério quanto ao time, né? Porque como ainda tem a atividade de hoje à tarde, o técnico Tite vai fechar ainda toda a preparação para este jogo. A tendência é de que os titulares voltem a campo amanhã, seja, na verdade, a estreia desses titulares nesse jogo contra o Uberlândia. Então, há indícios de que isso possa acontecer porque o Cruzeiro voltou para o time sub-20, né? Alguns jogadores, inclusive hoje, tem jogo à noite contra o Santos pelas oitavas de final da Copinha. Então, a tendência por esse motivo é de que alguns titulares voltem amanhã, a campo. E aí o torcedor pode ver Fabrício Bruno, por exemplo, né? A volta do Caio Jorge, do Matheus Pereira, Christian, enfim, esses jogadores devem estar no time titular de amanhã. Não vão ver o Gerson, porque os documentos ainda não chegaram lá da Rússia, realmente demora, né? A gente sabe como que é difícil negociar com o russo, ele já fechou toda essa negociação, mas os documentos ainda não chegaram. Assim que ele sair no bid, aí sim o Gerson tem condição de jogo. Isso pode acontecer na semana que vem, no meio de semana, ou no clássico contra o Atlético, no outro fim de semana na Arena, viu? Então, Aninha, muitas informações. Agora, já que o Tite ainda vai fechar esse time, escala logo o Cruzeiro e Aninha. Léo, é isso aí. O Vitinho já trouxe a informação. O Gerson ainda não está no bid, então não pode ser escalado. E já temos também três peças importantes, a gente sabe que não vão participar do jogo, que é o Matheus Henrique e o Vidalba, que estão aí nessa fase ainda de preparação para voltar. Estão vindo o Matheus Henrique teve uma lesão no primeiro jogo, o Vidalba terminou o ano com lesão e o Sinisterra também está fazendo uma preparação diferente aí para evitar as lesões ao longo do ano. Então são 4 peças que a gente sabe que não vão para o jogo. Então eu escalei com essas peças aqui, Léo. Cássio, Paredão Celeste, Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno, também podendo entrar com o João Marcelo também, que ele tem sido o capitão nos últimos jogos. Então o Tite pode escalar tanto o Jonathan Jesus como o João Marcelo. Temos aqui a volta de Kaique, Lucas Romero e o William. Lembrando que são só 10 dias de treino, então pode ser que ele alterne aqui uma peça ou outra, pode entrar aqui com o Wallace. Ele também tem gostado muito do Rian Guilherme, que é o jovem que chegou agora
e está indo muito bem nos jogos, então ele pode ser que tanto o Lucas Romero e o Lucas Silva, a gente não sabe como que eles estão aí nessa pré-temporada, então pode vir aqui com alguma surpresa. E na frente, Léo, o Arroio, que já vem jogando aí, jogou o último jogo aí com os meninos da base, pode manter o Arroio ou retornar com o Wanderson. E aí na frente não tem jeito, é Matheus Pereira, Christian e o nosso artilheiro, nosso matador, Caio Jorge está de volta. Então amanhã é Mineirão lotado, casa cheia, Léo. Provavelmente com essa escalação aí. Tá certo, Aninha. Eu vou perguntar que você escalou o Matheus Pereira, vou perguntar ao Vitor Moreira, que vai daqui a pouco dar mais informações. Matheus, já assinou? É sim ou não? Daqui a pouco você volta com mais. Talvez, para deixar a galera curiosa para daqui a pouco, Léo. Tá legal, Vitinho. Até mais. Paulinho. Paulo Vamos lá, estamos chegando no sapatinho. Bem-vindo, seja muito bem-vindo. Fazendo a transição com a Aninha. Pode ocupar aqui a bancada aqui. Passa daqui, passa dali. Paulo Henrique, você mandou o seu vídeo, foi pré-selecionado, tem aqui os seus 10 minutos de alegria celeste. Tá ansioso, tá nervoso, tá emocionado? Estamos aqui com aquele misto de ansiedade, alegria. Mas, assim, para falar do nosso Cruzeirão cabuloso é sempre mais fácil, né? Deu um cartão de boas-vindas para ele, Eu fico na dúvida, Léo, sempre assim, qual que é a idade? 32. Ou seja, ele tinha 4 anos quando o Alterosport nasceu. É uma geração que realmente cresceu. E é exatamente isso que eu ia falar, Léo. Agradecer primeiramente a TV Alterosa pela oportunidade. E embora primeira vez que parece que a gente já se encontra há vários anos, justamente por isso que o Fael falou aí. A gente está dentro da casa do... O Alterosport está dentro da casa do Mineiro sempre e é uma admiração passada de geração para geração. Então, agradecer a oportunidade primeiramente antes de qualquer coisa. E você pensa assim, ele tinha 4 anos no último título internacional do Cruzeiro, né? Uma geração que... lá vem, o cara comemorou agora um títulozinho aí, o Mineirão parecia um funeral, todo mundo com aquela angústia, e o cara tá metendo essa ao vivo aí, Rafael. Foi salão de festa. 4 anos que tinha, o cara já tá com barba, família, já tá rodando pela cidade de carteira de motorista. 4 anos a última vez que o Cruzeiro deu um título internacional. Viu o Cruzeiro ganhar tudo. Não. Essa que é a verdade. Viu o Cruzeiro ganhar tudo. Tá levando jeito aí, uma galerinha ali, viu? Ué, é freguês, né? Então eu tô deixando ele falar, tô deixando ele conversar, porque a gente já sabe que aqui em Minas, Cruzeiro é um freguês da América. O Atlético até tenta ali, né, ser pai do Cruzeiro, mas não tem jeito. O pai do Cruzeiro é o América. Já fizemos DNA no programa. Nandinha, a gente fez um levantamento recentemente aqui, que o pessoal do Participe da Bancada é 75% da torcida do América. Então estão preocupados em ocupar o estádio aí. Trabalhar todo mundo aqui. Isso é uma mentira, mas o que adianta? Estádio cheio, vocês perdem para o América do mesmo jeito, então... Não, esse negócio de torcida aí não... Tá, gente? Eles aproveitaram vai ganhar esse ano também. O Cruzeirão tá voltando aí com tudo e com certeza esse ano é de muitas glórias e vitórias pro nosso Cruzeirão. Paulo Henrique, você é de ir no Mineirão? Eu acompanho o Cruzeiro efetivamente no Mineirão. A gente está lá todo jogo. Tem um canal também aí no YouTube que a gente faz transmissões dos jogos do Cruzeiro. E por isso essa oportunidade que é gigantesca para a gente, inclusive, para continuar apoiando o Cruzeiro, continuar dentro do Mineirão a todo momento, a todo dia. É isso. Na Série B ele já estava a transmissão, já estava tudo. Já estava. Nas más e nas ruins, sempre Cruzeirão cabuloso. Então vamos entrar no Mineirão através da reportagem ao vivo com Vitor Moreira, que vai trazer mais informações do seu time, Paulo Henrique. Fala aí, Vitor. Vamos lá, então. Paulo Henrique, o seguinte, a gente estava falando mais cedo, né? O Léo perguntando aqui sobre o Matheus Pereira, se já assinou. Ainda não assinou, isso deve acontecer na semana que vem, essa renovação de contrato, né? Mas está tudo encaminhado. O Pedro Lourenço já disse, inclusive, há algum tempo atrás, que se precisasse, colocaria mais 5 anos para o Matheus Pereira aqui no Cruzeiro. Mas esses 5 anos não devem acontecer, né? O Matheus deve assinar essa renovação até o fim de 2028, até dezembro de 2028, para aí sim continuar no Cruzeiro. Foi inclusive um pedido do técnico Tite, quando acertou com a Raposa a permanência desse jogador, que foi eleito inclusive ano passado o melhor meia do Campeonato Brasileiro, né? O Tite pede a permanência do Caio Jorge, pede a permanência do Matheus Pereira, de alguns outros jogadores importantes, né? Aquele esqueleto do time do ano passado. E o Tite falou, logo depois da vitória contra o Tombense, sobre o Matheus Pereira. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. O primeiro grande trabalho da direção, claro que para mim aquilo que eu acredito, mas é para o Cruzeiro,
é a manutenção de Caio Jorge, a manutenção de Matheus, é a manutenção da equipe base toda. De não deixar sair a equipe base toda, inclusive com as peças de reposição. Eu não sei como é que está a situação do Matheus, mas enfim, a gente fica na expectativa, quero muito, porque ele é identificado, ele é a camisa do Cruzeiro. É muito importante para o time, não é isso, Paulo Henrique? É, exatamente, Léo. A gente sabe que uma das grandes propostas do Cruzeiro para essa temporada é justamente a manutenção do elenco. O maior reforço do Cruzeiro é a manutenção desse elenco. O Tite já deixou claro aí em algumas entrevistas que ele fez. Embora chegue ali o Gerson, que chega para agregar, a gente tem o Caio Jorge que continuou no Cruzeiro. Ontem o Pedrinho mesmo deu uma entrevista revelando alguns detalhes dos bastidores dessa negociação com o Caio Jorge, esse assédio sofrido pelo Flamengo. Mas, enfim, ficar com o Matheus Pereira, manutenção do Matheus Pereira é essencial. Eu acredito que seja, inclusive, a maior contratação, o maior investimento do Cruzeiro nesse momento é justamente a manutenção do Matheus Pereira, até porque o craque do Brasileirão, um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro do ano passado, tem que ser tratado de forma diferente e com certeza é uma negociação que vem se arrastando aí, é difícil, a gente sabe que com grandes atletas essas negociações demoram, essa demanda acontece, mas espero que até o final da semana, até o início dessa próxima semana, foi o que o Pedrinho falou, tudo se concretize aí. A informação que a gente tem neste momento é que vai ter uma extensão desse contrato até 2028. O Gerson veio, né, como salário, veio da Rússia, o salário já lá em cima. Caio Jorge teve um reajuste. Aí o Matheus Pereira... Falou, tem que entrar nesse bolo também. Vai entrar nesse bolo também. O que foi anunciado pra gente até então é que vai ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, viu, Leopoldo? Pô, mas aí é muito para um jogador que nos últimos 3 anos e meio que está no Cruzeiro não ganhou nenhum Mineirinho. Não ganhou o Mineirinho. E que nem queria estar aqui também, nem né? Queria Você lembra que ele nem queria estar aqui. Ele queria estar na Rússia. Queria ir embora. Ele falou, eu quero ficar no gelo, ídolo do seu time que está indo embora pro Fluminense aí, resolvendo esse outro que também não tá querendo. Aumento de salário. Mas enfim, isso, cara. Nós pagamos bem comum, que ele veio aqui, ele deu um brasileiro, ele deu uma Copa do Brasil, a Supercopa, ganhou 6 mineiros seguidos e concluiu o ciclo dele. E agora tá querendo ir para um time maior, gente. Acontece nas carreiras dos atletas. É isso. E o Matheus Pipoqueira queria estar na neve da Rússia agora. Calma, Fael, não precisa ter esse medo não, tá? O time do Cruzeiro tá chegando, tá reformulado. Vamos esperar pra você sofrer depois. Matheus Pipoqueira é um nome muito bom, bicho. Daqui a pouco a gente continua aqui. Quero despedir do Vitor Moreira, mas perguntar a você, Vitor, no flash anterior você mostrou o quero-quero que estava tomando conta do gol. Então, tá tudo, o quero-quero tá por aí ainda? Cuidado, essa área se for o Matheus Pereira, quero aumento, né, Léo? Ô, Léo, vou pedir pro Raimundo aqui, o nosso repórter cinematográfico, ele tá ali ainda, mas numa situação muito mais tranquila do que anteriormente. Eu acho que onde eu tô aqui tá tranquilo. Porque olha só a folga, agora são 2 quero-queros, tá? São 2. Um tá deitado, inclusive, na linha da sombra da trave. Olha só que malandro. Tem um sol do lado, o sol do outro, ele tá exatamente na sombra da trave. Olha só, e eu aqui no sol, tostando aqui no sol, eu quero ali, na linha da trave, é mole, né? Você que é bom de zoologia, me responda, se fosse gramado sintético, o quero-quero estava nessa boa aí? Ah, rapaz, aí ia ficar difícil, viu? Porque a última vez que eu joguei no gramado sintético, deu uma bolha aqui no meu pé por causa do sol. É danado. Valeu, Vitor, você e o nosso Raimundão aí, bacana pro trabalho. Deixa eu só ver aqui, mano. Quero perguntar ao Paulo Henrique, onde é que você fica ali, Paulo Henrique, quando você vai torcer pelo seu time? Superior vermelho. Vou mostrar aí, ó. Amarelo superior, a gente está rodando o estádio todo, porque o Cruzeiro, gente, é muito fácil vender ingressos, então geralmente o estádio está sempre lotado, diferente de uns outros aí, então às vezes é difícil achar ingresso no setor que eu gosto de ir, viu? É mesmo? Mas aí poxa, que vantagem, você tem que ficar se adaptando ali onde tem vaga. Muito melhor lá na América, que eu escolho, eu assisto primeiro tempo de um lado, segundo tempo do outro, aí eu toco, não tem fila. Muito melhor, isso é elite, gente. Isso é o que tem de melhor no futebol. Outro nível, né? Outro nível. Você tem que ser jogada ali, é onde tem. Não, no Independência não é assim, não. Eu escolho onde eu vou ficar. Isso é coisa pra rei.
Tá bom, vou preferir me abster, tá, Nanda? Porque realmente Quando um dia você não vai bater de frente, no estádio vazio é maravilhoso, né? Faz parte. O importante é a torcida cantar e a da América Às vezes você precisa até entrar em campo também, né? Pra ajudar. Ô, Sebastião, Onivaldo, quem de vocês aí tá em dia? Vem cá. Isso é inveja, nação americana, isso é inveja. O importante é cantar, isso aí a torcida da América faz muito bem, cala a torcida do Atlético, cala do Cruzeiro e tá tudo... Calma. Tem vídeos, eu tenho vídeos na Libertadores, a torcida do Atlético, ó, caladinha. Eu passo perto do Independente. Abraço, valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto, Rogério. Aqui, põe na tela pra gente agora o Pedrinho, Pedrinho Lourenço. Esse é bom pra entrevista, viu? A gente gosta. Ele bateu um papo com o pessoal dos donos da bola lá do Triângulo, lá de Uberlândia. Né? Aproveitou o período do Cruzeiro lá, ó, passou lá pra jogar contra o Tombense. Aproveitou, bateu um papo com a nossa turma lá da Band, lá dos donos da bola no Triângulo, lá em Uberlândia. Põe na tela ele falando primeiro sobre o Caio Jorge. Hora nenhuma nós pensamos em vender nenhum grande jogador nosso. Hora nenhuma nós pensamos. Eu disse para o presidente do Flamengo que se fosse uma proposta aí realmente irrecusável, eu venderia o Caio Jorge. Mas nós não estávamos vendendo o Caio Jorge. É tanto que eles mostraram que nós pedimos 50 milhões e foi verdade. Se eles dessem os 50 milhões, eu ia vender. Mas eu não tinha intenção de vender e não tenho intenção de vender. O Caio balançou bastante, né, essa proposta do Flamengo, né, e eles todo dia no vídeo do Caio, né. Tá vendo? Vocês perderam. E aí o Caio é um menino assim que eu tenho uma relação, procuro ter relação boa com os jogadores, né. O Caio foi na minha casa, né? Ficou até meia-noite. Foi, pô, meu amigo, eu preciso dormir, mas eu tenho que trabalhar. Eu preciso ir para o mercado, não dá tempo de chegar do horário. Né? E conversei muito com ele, né? Bastante. E falei da necessidade dele, né? Que a gente precisa dele. Ele é um cara importantíssimo para nós, para o que nós pretendemos fazer. E falei com ele, você vai embora para casa agora, você tem 2 dias aí para você refrescar a cabeça e pensar. E fomos com calma, né, e com jeito, e realmente deu certo. Acabou que renovamos até 2030. Aí o Pedrinho, pode? O assunto era o assunto era Caio Jorge? Era. É sobre o Pedrinho mesmo. É sobre o Pedrinho? Pode assim, continuar. como é um cara que está sempre presente, né? Sim. Buscando esclarecer. Isso que eu acho interessante, porque o Pedrinho, ele busca esclarecer e a torcida está sempre sabendo do que está acontecendo. Porque ele tem esse contato direto com a imprensa e automaticamente a imprensa passando para o torcedor as informações do Cruzeiro. Essa presença do gestor sendo transparente, isso é muito interessante, não só para a gente, principalmente para o torcedor. É uma marca de clareza, né? O que a gente tem quando a gente vê o Pedrinho, ele está em todo lugar. Além disso tudo, eu acho que é uma satisfação que ele dá para o torcedor lá do Triângulo, uma valorização para esse torcedor. A gente vê ele sempre passando. A proximidade dele é uma coisa muito legal, né? E a clareza, cara. O que a gente vê é isso, né? Você não vê ele saindo pela tangente aqui ou não. Ele fala mesmo e boas, às vezes até exagerado, né? E aí tem que segurar um pouco dele. Com um trabalho forte. Eu tô segurando um pouco mais. Abraço aí para o Bruno Faleiro, faz um grande trabalho no Cruzeiro. Esse tem trabalho, hein? Esse tem. Ô, Gabriel, Oi, eu só quero destacar ainda a respeito do episódio Pedro, e vai além. Eu falei no dia da apresentação do Gerson que ele citando de situações, né? O Caio Jorge, ele conversou com o Caio Jorge na casa dele. Sim. A respeito da permanência do Caio Jorge. Com certeza também informações que todos nós temos aqui. Tem tratado também individualmente com o Matheus Pereira o aspecto da renovação. Por que eu estou dizendo isso? Todo jogador que é apresentado no Cruzeiro, o Pedro Lourenço também está presente. O Pedro Lourenço também está presente no dia a dia. Eu não vou falar todos os dias, mas durante a semana ele tem os dias que ele vai sim à Toca da Raposa. Mais do que ser o dono, o proprietário, é estar. Eu acho isso muito importante para o Cruzeiro. É o ser e o estar. É o ser e o estar. Então, mesmo tendo, e de uma maneira assim diferente, o Pedro... ele não desordena o seu executivo de futebol, o seu diretor de futebol, o técnico, o próprio Pedro Júnior, mas ele também se envolve com as questões, contratações, negociações de possíveis vendas ou chegadas. Eu acho que isso é muito diferente no caminho que o Cruzeiro está e o caminho que o Cruzeiro pretende trilhar nos próximos anos. E eu não sei se o pessoal...
estava atento, né? Se atentou que ele fala a respeito do Caio Jorge balançado pela proposta, né? Pela proposta do Flamengo. E que a gente imagina que vai ter envolvido muita grana, muita coisa. E é natural, viu, gente? Não tem nada que a gente tá pegando e falando assim, lá, tá dizendo que ele ficou encantado. Não é questão disso, não. É questão de propostas. Qualquer um de nós, quando recebe uma proposta profissional... E poderia ficar. E aí eu te pergunto, será que faz diferença? Claro que o Cruzeiro estendeu o contrato, melhorou, mas será... Imagina se ficasse apenas... quando eu digo apenas, por uma questão hierárquica, não de desfazer da função de cada um desses nomes. Sim. Se a questão do Caio Jorge ficasse para ser resolvida pelo Joaquim Pinto, pelo Spindel e, digamos, pelo Tite. Não, o Pedro Lourenço se juntou a essas partes, Elton. Isso é importante, Valor, a gente colocar. Quando você remete aí, você fala, o Caio Jorge foi recebido na casa do Pedro. É o Pedro chamando o Caio Jorge, vem pra minha casa, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos tentar resolver da melhor forma pra gente acertar todos esses pontos. Tratamento do nível que o cara merece. Por tudo que o cara representa no time. A intimidade, a importância, o valor. O valor é de pegar, vem aqui, meu jovem. Só que a questão para fazer um parêntese, o Breno, claro, o Caio tem esse... O Pedro trata todos do elenco assim. Ele discute igual agora, o Matheus está indo renovar, então essa coisa de ser dono, estar presente como dono e atuar como tal, sem atropelar o resto da pirâmide de funcionamento que tem dentro do Cruzeiro. E saber, sim, Elton, do desejo do jogador. Isso. Né? Conversar com o jogador, ser aberto com o atleta, isso é importante de um gestor. Essa aproximação, quando eu falei em relação à imprensa, e o Valudo destacou essa questão com os jogadores, isso é muito importante porque os jogadores, eles se sentem amparados na hora de uma cobrança, na hora do momento bom também. Então isso dá uma tranquilidade para trabalhar. E o Pedro Lourenço faz isso muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai utilizar também a parte da entrevista do Pedro Lourenço, que ele falou com o pessoal lá dos donos da bola no Triângulo, em Uberlândia, ele falando a respeito do Matheus Pereira. Mas eu só vou dar um recadinho e já chamo essa entrevista. Fim de semana tem times mineiros em campo e para apostar no Campeonato Mineiro tem promoção especial na kto.bet.br para palpitar no seu time do coração e ganhar uma aposta grátis. E ganhar uma aposta grátis é bom, é coisa boa. Você pode pegar e fazer uma múltipla ali e ganhar ainda mais. É simples, basta apostar R$10 que você leva R$10 de aposta grátis para continuar no jogo, independentemente do resultado do seu palpite. Não perca essa chance de dar um pontapé na temporada com esse presentão garantido da KTO. Confira os termos e condições da promoção e aproveite. Aposte e ganhe na kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Essa KTO é boa, viu? Ô, Gabriel, meu querido, põe aí o Pedro Lourenço falando a respeito do Matheus Pereira. O jogador de alto nível, agora nós temos só que resolver o Matheus, né, que é o nosso craque lá da camisa 10, né, um cara que fez um campeonato acima da média igual o Caio, né, então tá faltando um pouquinho as coisas para nós terminar de acertar e já a nossa torcida vai ter aí uma coisa bacana que nós estamos fazendo com o Matheus para valorizando ele o que ele merece, o que nós temos que reconhecer o trabalho dele e a gente esperamos nas próximas horas aí, num curto tempo, anunciar também a reforma do contrato dele, que aí a gente fica tranquilo pro ano trabalhar, pro Tite trabalhar tranquilo e a gente tem muita chance de fazer uns bons campeonatos. Gera tranquilidade, viu? E muita tranquilidade, tá? Então, mais uma vez, agradecer ao pessoal da Band, do Triângulo, lá em Uberlândia, que nos cedeu aí essa entrevista que o Pedrinho bateu um papo com o pessoal lá na oportunidade ontem, lá no programa Os Donos da Bola, lá no Triângulo. Ô, Valuzão, preciso te ouvir também, ouvir o Thiago, ouvir o Lu, ouvir o Brenão, para falar a respeito do Matheus Pereira. Matheus Pereira que fez uma temporada
passada, né, a melhor temporada do Matheus Pereira, não em números, mas em futebol jogado, em desempenho, em futebol jogado. Foi muito importante para o Cruzeiro. E eu, mais uma vez, eu vou falar, eu estou muito curioso para ver o Matheus Pereira do lado do Gerson. Porque eu imagino que o Matheus Pereira, ele tem a capacidade de evoluir o futebol de uma pessoa que está do lado dele. E o Gerson também carrega muito bem essa capacidade de agregar, de evoluir o futebol daqueles que estão ao seu lado. Aí eu fico imaginando, funcionando Matheus Pereira e Gerson, isso aí é para brilhar e para fazer o Cruzeiro ser favorito em todas as competições que ele entrava. E mais uma coisa, de uma característica em comum aos dois para mim, circulação, né, no meio campo, preenchem várias zonas ali. Mas o Matheus virou isso, né? Sim. Ele não era bem isso. Sim, principalmente em 2025. 24 um pouco menos, ele tinha um sistema ali do Seabra para tentar conservá-lo mais, principalmente no momento sem a bola. O Matheus Pereira de 2025, ele sempre, todos os jogos do Cruzeiro, ele sempre teve níveis altos, números altos de desarmes. Alguns jogos, inclusive superando os volantes. Né, o que é um significado que realmente, como disse o Thiago Fernandes, passou a acontecer a partir de 2025. Ele começa mais ou menos há um ano atrás, salvo engano, o Gabriel Marques hoje lembrava no Band News na área, do momento turbulento que vivia o Matheus Pereira ali, quando ele disse a respeito de querer jogar na Europa, enfim, esteve perto de ir para o próprio Zenit, né, que acabou sendo um time agora envolvido na negociação do Gerson, mas a figura do Matheus Pereira, ela se tornou completamente diferente. Eu acho que o principal responsável é o próprio Matheus Pereira. Só destacar... Sim, não, porque... Eu ia falar porque, porque... Eu acho que o Jardim tem um... Sabe por quê, Thiago? Sabe por quê, Thiago? É a soma dos dois. Sabe por quê, Thiago? Eu vou chegar no Jardim, mas se o personagem em si não quer, Thiago, não adianta. Nós concordamos isso. O Jardim o Matheus tem um papel... Nunca teve esse papel de não quero. Ele talvez tenha tido fora das 4 linhas com declarações. Tá, mas dentro de campo, para mudança Thiago, para mudança acontecer, a alavanca primordial o próprio jogador. O Jardim exercer foi fundamental, Thiago. Mas o papel, por isso que eu falei. Você está tirando o mérito do Jardim. Não, é porque você está colocando o Jardim como principal. O Jardim é Deus para mim, cara. Eu posso Tudo bem, Thiago. Vamos falar sério. O principal é o Matheus Pereira e fundamental o Jardim. Tá? E dito isso, o Matheus Pereira, eu acho que ele tem muita vontade de escrever história no Cruzeiro com a possibilidade de conquistas de campeonatos. Ele entende o papel importante que ele acabou assumindo, principalmente no Cruzeiro em 2025, sem esquecer nunca do coletivo. Ele é um jogador que joga muito pro time e basta a gente ver o momento que o Cruzeiro está atrás de recuperar essa bola, como ele tem se comportado. É por isso que eu falei aqui na semana passada em relação ao Tite, que eu acho que o grande desafio agora é que tenha um prosseguimento, porque ficou muito elevado a exigência do torcedor do Cruzeiro. Não é ruim de jeito nenhum. Então, você fala naquilo, só para eu entender, Brenão, você fala no quesito, o Jardim entregou um plano de jogo e um modelo de jogo muito bem feito. Cabe ao Tite não estragar o que foi feito e acrescentar algo. Seria mais ou menos isso. Com as características dele, Tite. Porque a gente não vai esperar que o Tite vai chegar aqui e vai fazer tudo que o Leonardo Jardim faz, porque ele pode ter uma convicção diferente em algumas coisas. Mas pode... O Tite... Peraí, aí agora eu tô sendo o advogado diabo aqui. Não, eu tô sendo advogado porque a discussão é com você mesmo. Assim, eu acho que eu queria só a resposta. O Tite tentar mexer o mínimo possível seria... comodismo do Tite? Você acha que o Tite, pela grandeza que ele tem, ele vai querer fazer algo com a marca dele? Cara, eu acho que o Tite ele é um treinador, que não estou falando de qualquer treinador, nós estamos falando de um cara que, Copa do Mundo e tudo mais, ele tem a característica dele. Ele vai chegar aqui e vai fazer o trabalho dele. Ele não vai se preocupar, fulano fez isso, fez aquilo. Claro que ele tem que entender, e eu acho que ele vai ter essa visão, que ele pega um Cruzeiro pronto. Ele chega aqui e encontra um Cruzeiro que estava num alto nível, que terminou o campeonato num alto nível e que bateu de frente com 2 times que têm um elenco melhor, por isso o Cruzeiro não foi campeão brasileiro. Né? Agora, o que resta saber é, dentro da visão dele, Tite, de futebol, se ele não vai mexer muito, por exemplo, na função do Matheus Pereira,
né? Que é uma função de meio, que o próprio Leonardo Jardim transformou ele num cara muito mais participativo. Essa é a questão. Mas ele já falou, mas, não vai mexer mas eu nisso. quero ver isso Disse na isso. prática. Por quê? Porque nós vamos ver agora um time do Cruzeiro, para mim, com algumas poucas mudanças, mas nós vamos ver mudanças. Ô, Breno, assim, eu acho que é questão da liga, do que ele pensa, ele, Tite, que é diferente do Leonardo Jardim, colocar em prática, porque o elenco, cara, ele tem um elenco até mais forte do que o do ano passado. Mas não é tão diferente em relação ao Jardim. Só lembrando que o Tite não tem essa filosofia tão diferente do que pensa o Jardim. Eu tô com o Luciano E nessa. aí, o que é mais fácil, até dessa troca de treinadores, e o Tite é muito inteligente, logicamente, ele vai continuar Conversar com o com os padrão de jogadores também, jogo, né, cara? uma formação. Sabe a minha curiosidade em relação ao que o Tite vai fazer? É sobre o posicionamento do Christian, que depois pode ser o Gerson, né, na verdade, o posicionamento. Porque o Christian, o Jardim achou uma função para o Christian ano passado, que foi uma função assim essencial, tanto para o Christian e para a formação do Cruzeiro, que é aquele jogador dinâmico pelo lado direito. E eu até acho que o Gerson vai fazer essa função também. Acho que ele vai jogar onde? E aí eu acho que como meia direito, mas não tão aberto, só em uma relação coisa, ao Lu, Christian. peraí. A minha curiosidade é o Christian. Eu, Thiago, vejo, e aí vejo uma possibilidade real disso acontecer, de que talvez o Arroio venha para a direita e de que o Christian vá para a esquerda. Talvez, assim. Mas aí o Gerson, o segundo volante? Eu colocaria o Gerson na do Lucas. Então, essa é uma dúvida. Para mim, o Gerson tem que jogar na do Lucas. A minha curiosidade é justamente essa. Eu gosto do Lucas, acho que o Lucas é baita jogador, só que pensando em níveis, eu prefiro o Gerson. E eu acho que ali você não perde um cara que, para mim, era tão fundamental para esse time na marcação, que é o Christian. Mas Por mais que ele jogue mais aberto Mas na depois direita. do que a gente viu o Mateuzinho fazendo aí, se ele tiver recuperado, tá? Quando ele tiver recuperado, pelo que ele fez, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, cara, que ele jogou muita bola. E aí? Aí é um defeito meu. Aí ele já sai muito atrás. Eu já brinquei. Aí, pra ele, até Mateuzinho, infelizmente ele machucou. Porque ele já vai sair muito atrás, Breno. Ele vai ter uma briga muito grande então, no mas meio, o Valorzinho fica maluco, o que eu acho. Mas se eu pudesse escolher, eu vou escolher esse time. Era sai o Romero e o Lucas Silva, entra o Mateuzinho e Gerson. Só que claro que não dá pra jogar assim. Tem jogos e jogos. Não dá pra jogar assim. Não dá pra jogar assim. Jogos e e aí jogos. você mantém o Christian. Não dá. E aí você viu o primeiro volante contra o Corinthians. Eu quero a gente viu o Mateuzinho. 12 gols do Cruzeiro. O Mateuzinho de primeiro volante contra o Corinthians. Que prazeroso foi ver aquilo. Sim. Que qualidade o Mateuzinho de primeiro volante. E assim, por isso que eu falo, há jogos e jogos. O Romero estava suspenso naquela ocasião e muita gente ficou assim, e a pegada no meio campo? Tem jogos que você vai ter que propor mais, vai ter que ter uma saída de bola com mais qualidade, e o Mateuzinho de primeiro volante funcionou. Só como o Valor destacou, começa atrás porque está machucado. Eu estou muito curioso para ver esse posicionamento do Gerson, se é segundo volante, se é terceiro homem de meio de campo. E aí o Tite vai começar a colocar o seu jeito de trabalhar a partir do momento que o Gerson estiver à posição. Já está colocando aos poucos, mas ainda tem um pouquinho de Jardim nessa equipe do Cruzeiro. Só a respeito do Christian, rapidinho, o Christian falou, o Tite falou na última coletiva que o Christian é um externo que joga pelo lado direito, mas que acaba vindo pelo centro. Quando ele fala isso, ele já entendeu como que o Christian terminou a temporada. Agora é ver o que ele vai querer fazer disso também. Eu tô com você. A curiosidade é essa. O Christian é o externo desequilibrante. E o Matheus é o ritmista. Em resumo, é o meio direito que joga aberto. O Matheus, esse que aqui está... É o ritmista. É o ritmista. Valu, ele tem 51 jogos com a camisa do Cruzeiro. 25. Isso em 25, Thiago. Isso em 25. 51 jogos, 45 como titulares, 7 gols, 9 assistências, 253 minutos para participar de um gol, 2,3 passes decisivos por jogo. Isso eu nem vou ler. 0,3 grandes chances criadas por jogo, 81%. Isso é importante, 81%. Não, mas sabe que esse 0,3 chances criadas por jogo? Não, é o torcedor fazer conta. Eu tô falando para o torcedor que tem em casa. Ele cria uma grande chance a cada tantos jogos, sabe? Assim, e assim, a cada minuto. Tem outro dado que não aparece, que é a pré-assistência. Sim. Muitas pré-assistência. Glórias. Deixa o William na cara do... Deixa o William no momento perfeito para cruzar. Aqui, professor Léo Gomide que falava isso. O professor Léo Gomide falava o seguinte, é o penúltimo passe. É o camisa 10, né? Eu sou muito suspeito para falar do Matheus Pereira, porque... Você é muito fã? Eu sou muito fã.
é um jogador diferente. O jeito que ele trata Muito a bola, diferente. que ele roda o jogo, que ele clareia um jogo, que ele acha um lateral, que ele vira o jogo. Se você tivesse escolhido o As seu time pifadas- hoje, Matheus Pereira ou Arrascaeta? Matheus Pereira. É polêmico isso, o mas... Nuno, no jogo da imprensa na Toca da Raposa 2, lembrou muito o Matheus Pereira. Só o Gabriel Tava tá no meu lembrando aqui, que foi um assunto que a gente falou na rádio, em 2024, o Matheus teve 11 gols e 15 11 gols e 15 assistências. Poderia ter sido 30 assistências. Então, Eu mas lembro de você várias- pegando só o número frio, você fala assim, só o número frio, você pegando só o número frio, você falaria assim, a temporada de 2024 do Matheus foi melhor. Não. Essa versão, pra mim, é bem melhor. Essa versão do Matheus Bem melhor. é muito É melhor. bem melhor. Muito. A de Mais participativo. E principalmente sem bola. Impressionante, impressionante. Principalmente sem bola. É pra chamar o HG. Tetra brasileiro, Hexa Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.